Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, voltamos ao curso Fé. Nós estamos no módulo 1, Determinação, na 32ª lição, Jesus expulsando os demônios. Ontem nós tivemos a parte 9, em que estudamos sobre a mulher que era presa por Satanás. E nós vamos continuar hoje, porque não deu, nessa parte agora, porque não deu para a gente poder estudar todo aquele assunto. Se der hoje, a gente termina. Se não der, há lições que importantes que nós temos que ver, porque se nós não aprendemos com Jesus como é que ele fazia para libertar as pessoas, nós não vamos libertar os outros, nem vamos ser libertos. Então eu acho que pressa não adianta, a gente tem que aprender ponto por ponto. Eu vou ler o texto e para que você possa então entrar em todo o assunto. O título é Presa por Satanás. Vamos ler então de Lucas capítulo 13, versículo 10 até o 17. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E, vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é direito trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo-lhe isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrar por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Vamos então ver esse caso aqui. Nós vimos na parte anterior que o Senhor Jesus, ele estava na sinagoga, ele estava ministrando ali, ensinando a palavra de Deus, e nós vimos ontem que ele ensinava a verdade, porque ele tinha condição de dar aula sobre qualquer assunto. Bom, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Esse foi o ponto central de ontem. Há 18 anos que ela estava com aquele espírito e ela andava encurvada. O espírito de enfermidade, o espírito de roubo, o espírito de prostituição, o espírito da bebedeira, o espírito das drogas, da preguiça, da sujeira, da imoralidade, das más palavras, eles, quando pegam uma pessoa, eles nunca mais deixam a pessoa. No mundo, costuma-se dizer o seguinte: ele faz isso que ele é novo, ele ainda vai aprender e vai deixar. Bom, quando aquilo não é uma coisa espiritual, porque se for, ele nunca vai deixar. Aquele espírito continua com a pessoa para sempre, a menos que alguém com autoridade expila ou expulse aquele espírito mau. É o que Jesus fez com essa mulher. Imagine agora a sinagoga superlotada, Jesus estava ensinando, todo mundo queria ouvir, aquela multidão de pessoas, e no meio dela estava uma senhora encurvada. Imagine se você estivesse na frente ali com a multidão, pessoas ali de 1,80 m, 1,90 m, 2 metros, e uma mulher encurvada, você não conseguiria vê-la. Ela estava ali. Mas a Bíblia Sagrada diz que, vendo a Jesus, chamou-a a si. Por que Jesus viu essa mulher? O caso é o seguinte: não é pelo sofrimento dela, porque ali devia ter também outras pessoas possuídas por outros espíritos. Devia ter ali um Jacó da vida que tinha um espírito de adultério, um outro ali, Jacó da vida, que tinha um espírito de roubo, porque isso acontece com toda a sociedade. Você está aqui no Brasil, você encontra pessoas que adulteram, que mentem, que roubam, que prostituem.
Bom, porque o povo aqui está na miséria. Você vai na América do Norte, que o povo está na prosperidade tamanha, e você vê pessoas que adulteram, que mentem, que roubam, que prostituem. Você vai ali na Suíça, naqueles países ali muito culto, você encontra pessoas que roubam, que mentem, que adulteram, que prostituem. Logicamente que a miséria, ela faz um apelo maior. Você vai na Suécia, na rica Suécia, você encontra pessoas que têm um espírito de suicídio. Se o diabo não pode matar a pessoa com fome, então ele mata a pessoa tendo pouco apreço pela vida. É um espírito. Tem pessoas que têm esse espírito dentro dela. Diz, não, essa situação é engrossar, eu me jogo debaixo de um carro, eu faço isso. Quer dizer, uma covardia que aquele espírito faz. E essa mulher andava encurvada. Normalmente ninguém poderia vê-la. Talvez nem o chefe da sinagoga a visse. A conhecia de vista, já tinha conversado com ela, inclusive, mas na reunião ele não via, porque ele via os grandalhões que ficavam na frente ali, cantando, louvamos-te, ó Deus, que é até um hino muito bonito, né? E davam louvor a Deus, mas não davam de coração. E Jesus viu aquela mulher. Por que ele viu? Porque o ensinamento dele era recebido por aquele coração. Você está entendendo? Jesus, ele é Deus. Ele estava ali ensinando, ele via como nos corações a palavra caía. Alguns estão dizendo, que sabedoria. Outros, puxa, esse homem é culto. Outros, não acredito nisso. A nossa religião não ensina assim. Não, isso para mim está diferente. Outros, eu vi falar que ele era o carpinteiro lá de Nazaré, está dando uma aí agora de pregador, não acredito. Essa mulher não. Quando Jesus mostrava a fonte do sofrimento, como é que o diabo entrou no mundo, é que o diabo que oprimia, essa mulher lá mesmo curvada, ela recebia a palavra e Jesus viu a senhora. E ele então chamou aquela senhora para perto dele. E ela veio. Quando ela chegou perto de Jesus, deixou o seu lugar e veio para Jesus, é importante que a gente faça as pessoas deixar o lugar deles e virem até Jesus. Jesus podia operar. Tem pessoas que dizem que vieram para Jesus, mas não vieram. Se você tem uma reunião em que você convida, olha, nós vamos falar sobre isso. Eu não posso porque eu tenho o meu trabalho, ele ainda está no lugar dele. Eu não posso porque eu tenho uma viagem marcada. Eu não posso porque eu tenho a minha escola. Quer dizer, a pessoa não saiu do lugar dela ainda. Aquele lugar é mais importante do que ficar perto de Jesus. A mulher saiu do seu lugar e veio. E quando ela veio até Jesus, Jesus tinha condições de operar nela. Como é que Jesus operou? Diz a Bíblia Sagrada que Jesus disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ela ainda continuou curada, mas a palavra foi dada. Faltava agora tomar posse da bênção, que é outra coisa distinta do que a cura que Jesus faz. Jesus disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Alguém podia ter rido, olha só, está livre e está curvada. Essas igrejas de movimento, o povo fica lá cantando, batendo palmo, dando glória a Deus, mas ainda está na miséria, está na doença, tal, mas na dele também, que todo mundo vai de gravatinha de terno e tem aquela cara de santo, todo mundo aqui uma perfeição, que nada, você põe o olho, é adúltero, mentiroso, ladrão, não, eu tenho os grandes comerciantes, que roubam grande soma de impostos, faturam e depois cancelam a nota, coisa séria. Recolhem o FGTS e não entregam no banco. Tem tanta coisa errada aí, e ele está ali no dia da ceia com a bandeja, são os santos de Deus. Não estou condenando, ele está no lugar certo. Só que alguém não está ensinando a ele, não está fazendo por ele o que tinha que fazer. E eu não estou defendendo aqueles que estão do lado de cá e que ainda fazem, eu estou dizendo que eles estão principiando.
Eles estão recebendo a palavra que, se eles não abortarem ela vai produzir o filho necessário no coração deles, que é o Filho de Deus. Agora temos que ter paciência. Jesus disse: a senhora está livre da tua enfermidade. Ela continuou curvada. Pode ler na sua Bíblia. E os fariseus devem ter dito: está vendo? Está livre, olha lá, do mesmo jeito. Olha o enganador, olha o charlatão, olha o impostor. E que fez Jesus em seguida? Jesus então foi, pôs as mãos sobre ela, deu posse à bênção. Na hora que Jesus pôs as mãos, ela foi se endireitando. Andava curvada. Aí ela se endireitou. É preciso que nós, eu digo nós, os pregadores, e nós, os cristãos, porque eu não faço diferença entre o ministério praticado por um ministro do evangelho em relação às pessoas e o ministério praticado por um cristão normal em relação às pessoas. Eu acho que quando vamos ministrar para o povo, para os sofredores, nós somos iguais. É claro que existe apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre como ministério da igreja, mas isso é para o aperfeiçoamento dos santos, crescimento da igreja. Agora, em ministrar para o sofredor, nós somos iguais. Então eu estou falando isso porque você que tem a sua reunião em casa, você tem que ter uma paciência com aquela pessoa. Ela tem que receber a palavra de ordem, de autoridade, ser liberta, e depois ela precisa ter as mãos de Jesus sobre ela. Ela precisa desse toque. Jesus deu a palavra e a mulher estava liberta, mas ela não tinha assumido a bênção. Leia na sua Bíblia, é no versículo Lucas 13:13. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Tem muita gente no primeiro estágio. Já recebeu a palavra, você está livre, e ela está livre, mas ainda está presa, ou no vício da embriaguez, no vício do cigarro, no vício do tóxico, no vício da prostituição, no vício de relações anormais. Então é preciso agora que as mãos de Jesus venham sobre essa pessoa, para que ela se endireite e dê glória a Deus, e glorifique, e possa mostrar para todo mundo que Jesus realmente salva, que Jesus realmente liberta, que Jesus prospera. Tem muita gente que a palavra de prosperidade já caiu sobre ele, mas ele ainda está passando privações financeiras, e é preciso que as mãos de Cristo se coloquem para que ele se levante e comece a mostrar para todo mundo que Jesus operou na vida dele. Isso é um dos processos mais lindos, mais bonitos, mais belos que o ser humano pode ter. Esta senhora, ela se levantou, estava curvada, se levantou e glorificava a Deus. Agora Deus tinha o louvor dos lábios dela. Tem muita gente que está na hora de receber as mãos para prosperar, para ter a sua casa, ter o seu carro, e Deus começar a receber o louvor. Ô fulano, mas como é que você conseguiu? Olha, glória a Deus, ele não falhou comigo, ele me deu e eu tenho essa bênção, e glória ao Senhor por isso. Bom, aí essa pessoa logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado. Que coisa, hein? Que defensor da sociedade era esse, hein? Dos costumes religiosos, porque a nossa sociedade não tem esse costume. Hoje é sábado, aqui ninguém faz nada. Olha o que ele disse. Indignado que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias em que é direito trabalhar, nestes, pois, vinde para ser curado, e não no dia de sábado. Ô fariseu, qual foi o domingo, segunda, terça e quarta, quinta e sexta que você orou e alguém foi curado? Mas ele disse: vinde para ser curado. Mas se viesse no outro dia que Jesus não estava ali, Jesus não curava. Tem alguém na cidade aí orando para os doentes? Não vá lá não, porque se o Deus está lá, está aqui.
Só que o Deus que está aqui nunca curou ninguém. Mas ele não cura mais hoje. Você está entendendo o que eu estou falando? As campanhas que fazem contra o Ministério de Poder? O homem disse, indignado, era o defensor da religião, porque a religião dele dizia que no sábado não podia fazer nada. Não podia, não podia, não podia. A sociedade tem muitos defensores, que vão até as últimas consequências. Isso não pode continuar. É um demônio na pessoa que faz isso. Devia aplaudir. Oh, glória a Deus. Deus, manda mais, nós precisamos. Jesus respondeu e disse, hipócrita. Olha Jesus irado aqui. Hipócrita. No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber? E não convinha, não era direito, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Essa senhora, 18 anos, Satanás a tinha presa, amarrada. Não convinha soltá-la dessa prisão? O seu boi, seu jumento, você solta, segura o cabresto nas costas e leva ele a beber, para ele não morrer de sede. Mas essa está morrendo por um espírito maligno. É uma prisão pior do que aquele cabresto que amarra o seu jumento, o seu boi, lá na árvore lá. E eu não convinha soltar essa mulher? Você é um hipócrita. O mundo está cheio deles hoje. Nós temos que ter cuidado para não passar para o lado deles. E quando Jesus disse isso, o Espírito Santo diz assim, e dizendo-lhe isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrar por todos os gloriosos que eram feitos por ele. Realmente, meu irmão, quando Jesus age dessa maneira, todos os adversários ficam envergonhados. Olha, a palavra de Jesus, ela cala a boca de qualquer pessoa. Não há argumentos, não há sabedoria, não há ciência, não há conselho contra o Senhor. Quando se usa a palavra de Deus, se dá a solução a todos os problemas. A pessoa ergue a sua cabeça, a pessoa assume a sua posição e ela passa tranquilamente a ser uma pessoa vitoriosa. O que nós aprendemos? A mulher andava curvada. Para ela ser liberta, ela teve que vir perto de Jesus. Jesus deu o decreto, depois Jesus foi e colocou as mãos sobre ela. Vamos trazer todos os encurvados por qualquer demônio a Jesus. Vamos dar para eles o decreto. Vamos, em nome de Jesus, colocar a mão de bênção neles. E nós vamos vê-los libertos, vamos vê-los sadios, vamos vê-los agindo direito, vamos vê-los triunfando vitoriosamente. É isso que está faltando. Bom, terminamos essa parte, vamos para a próxima, em nome de Jesus.